Olá, eu sou a Andréia Quintão, que bom ter você por aqui, que bom ter a tua companhia aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, eu quero te convidar a se inscrever por aqui. Aqui no canal você vai receber conteúdos de desenvolvimento pessoal, leituras comentadas e conteúdo que vai ajudar você na sua caminhada a transformar sua mentalidade, a pensar em dinheiro de forma diferente, a pensar na cocriação daquilo que você deseja, a entender mais o seu interior, as suas crenças. Esse é um canal destinado para você que quer mudar de vida, que quer realmente olhar com outro olhar e ver isso realizado na sua vida. Eu tenho feito várias leituras aqui. Uma dessas leituras é uma leitura bem feminina, mas que trata da psique, né, da mulher, do nosso interior, da mulher selvagem, que é Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Também tenho feito outras leituras, como Os Segredos da Mente Milionária, que é esse livro aqui maravilhoso, do T. Harv Eker. E vou fazer também um estudo maravilhoso sobre Quem Pensa Enriquece. A gente vai estar sempre trocando por aqui e eu espero que você esteja gostando daquilo que você tem ouvido e daquilo que você tem recebido aí do outro lado também. Eu tenho feito a leitura agora do capítulo 7 de Mulheres que Correm com os Lobos. Você que está me acompanhando aí sabe que a última leitura foi sobre a fala do corpo. E agora eu vou continuar esse capítulo para o corpo dos contos de fadas. É bem legal fazer uma observação aqui sobre essa leitura, que é uma parte muito crítica, né, de uma leitura que é falar do nosso corpo físico. Que é um grande problema, principalmente para as mulheres, né? A questão da aceitação do próprio corpo, né? De entender esse corpo como um templo sagrado, de lidar com esse corpo de uma forma saudável, mentalmente saudável, da representação desse corpo na sociedade, né? De como as pessoas nos veem, de como a gente também tem expectativa, de como você tem essa expectativa em relação às outras pessoas, do que elas pensam do seu corpo, do que elas pensam dessa sua aparência que é entregue para a sociedade, de como você é vista de verdade. E como isso interfere também em tudo, nas nossas relações, em como a gente age, enfim. Aqui no Corpo dos Contos de Fadas tem uma parte que eu quero, antes de fazer a leitura com você, como vocês sabem, que me acompanham aqui no canal, o capítulo é dividido por vários subtítulos, né? Dentro daquele capítulo, eu estou no capítulo do Corpo Jubiloso. Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E aí é fragmentada ali em várias partes. Eu vou ler hoje o Corpo nos Contos de Fadas, e aí tem algumas partes que são muito interessantes e que eu quero compartilhar com você aqui. Uma dessas partes diz assim, olha só, deixa eu segurar aqui o livro mais para cima. O corpo, através dos seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como por exemplo, ao ouvir música ou a voz da pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. É muito interessante falar sobre isso, né? Falar sobre um corpo vívido, né? Uma relação de conexão com o nosso corpo. A importância dessa conexão e de entender que esse corpo sinaliza muitas coisas. Eu quero trazer até um aspecto pessoal aqui, que no refinamento da minha relação com o meu próprio corpo e desse contato com o meu corpo, eu passei a perceber as emoções nas suas sutilezas, né? Naquele pequeno movimento no peito, né? Naquele pequeno movimento interior. Todos esses sintomas que a gente consegue detectar se a gente tem um refinamento nessa relação física, nessa relação com esse templo que é o nosso próprio corpo. Como ela fala aqui no livro, né? Quando você ouve uma música, você acaba sendo transportada para algum lugar. Quando você sente um cheiro, né? A gente entra em um outro local, numa memória, numa história, numa visão sobre o futuro, enfim. Esse corpo, ele tem essa capacidade sensorial de navegar de uma forma diferente quando a gente abre realmente um contato mais próximo
de verdade da nossa natureza, né? De quem nós somos, do nosso próprio corpo, do nosso próprio toque. Né? Muitas pessoas têm uma relação muito difícil com o próprio corpo, muito ruim até, hostilizam muito esse templo também, né? O corpo, aquilo que elas têm de característica física, e tem muita dificuldade dessa aceitação. As mulheres também, numa grande maioria, né? Tantas mulheres, muitas mulheres, têm um corpo mortificado, na verdade. Um corpo que ela não tem uma consciência viva, ativa sobre esse próprio corpo, né? Sobre o sentir, sobre o tocar, sobre essa relação que precisa ser de tamanha intimidade, principalmente nós mulheres, trazendo bem para o âmbito das mulheres, né? Aí eu vou trazer um outro pedaço aqui que diz assim: seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e a ensinar? É muito interessante, vou fazer essa leitura com você e eu quero que você pense aí do outro lado sobre a sua relação com o seu próprio corpo, sobre como você recebe esse presente que você tem, né? Que é um presente, nosso corpo físico é um presente, e do quanto você desfruta desse portal, dessa sensibilidade, dessas experiências sensoriais, o quanto você tem sido sensível a esse corpo, a essa natureza, que te sinaliza tudo, que vai te falar sobre ansiedade, que vai te mostrar que você precisa se cuidar, que vai mostrar que você precisa beber água, que vai mostrar que você precisa se afastar de determinadas coisas, que vai mostrar que você está ficando aí, de repente, super estressada, com burnout, através de sintomas físicos, se você for mais sensível a esse local. Então vamos lá, vou partir para essa leitura aqui com você e eu espero que você acompanhe aí do outro lado e deixe seu comentário aqui também daquilo que você tem entendido, tá bom? Daquilo que você tem recebido e de como essa leitura tem ajudado você. Vem comigo. Mulheres que correm com os lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. O corpo nos contos de fadas. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o manco que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Hartar, que tinha 2 corpos, a Vênus, nascida do mar, o pequeno alfaiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova, as mulheres da montanha dos gigantes, que são cortejadas por sua força, Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro com o auxílio da mágica, e muitos outros. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte que são hábeis metáforas do corpo. Como a nuvem, a folha e o tapete mágico, às vezes mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade, de uma força superior, da vidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção da carruagem, coches e bigas, antes da domesticação de animais para tração e montaria, aparentemente a imagem que representava o corpo sagrado era a do objeto mágico. Peças do vestiário, amuletos, talismãs e outros objetos, quando participantes de algum tipo de relação transportavam a pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo na nossa própria cultura. O tapete mágico é, a princípio, considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa felpa e dizem "suba", o tapete começa imediatamente a tremer,
eleva-se do solo, paira um pouco e, de repente, zoom, sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como, por exemplo, ao ouvir uma música, ou a voz da pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mais de um tipo determinado, do tipo que nos permite ver em profundidade o mundo, assim como a vida em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual dos xamãs. O corpo não é um objeto inerte do qual lutamos para nos livrar. Visto a perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neurológicos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. Além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra 3 deles. Essa história me foi passada por Fatah Kelly. Ela se chama simplesmente A História do Tapete Mágico. Nela, um sultão manda 3 irmãos procurarem o melhor objeto da terra. Aquele dos 3 que trouxer o que for considerado o tesouro dos tesouros receberá todo um reino. Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim, com a qual se pode examinar o que desejar. Outro irmão traz uma maçã, cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor: a capacidade para ver a distância? A capacidade para a cura e a recuperação? Ou a capacidade para o voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele encontrado. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois sem um deles, os outros não têm nenhum valor. Com isso, o reino é dividido entre os irmãos em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como outras semelhantes, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como esse outro, que cumpre suas funções mais ou menos independentes de nós e que, se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo. Ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos, como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo, no entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena, dos quais a alma pode escrever nossas vidas. Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. O corpo não é de mármore. Não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é de proteger, comer,
conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. Há de ser um repositório para as recordações, há de nos encher de sensações, há de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a Terra, para nos dar volume e peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria a sensação de entrada em algo novo, de elevação, altura, leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Encerro por aqui o conteúdo de hoje, agradecendo a sua companhia. Muito obrigada por estar aqui e fazer parte das pessoas que cooperam e colaboram com esse canal, que é um canal de troca tão importante por aqui. Então, até a próxima leitura e não esquece de se inscrever e de deixar o seu like nesse vídeo. Até a próxima.